Olá, sou Carola Carvalho, professora de artes, e na aula de hoje faremos uma revisão, um apanhado geral da arte no Brasil e na Europa do neoclassicismo, do romantismo, do realismo e do impressionismo. Só lembrando, gente, que essa aula é uma revisão, então ela aborda de forma bem objetiva os conteúdos. Caso seja necessário aprofundamento, revisem os slides das aulas anteriores sobre cada um dos assuntos. A arte no Brasil a gente vai dividir em duas partes, a 1 e a 2. Na parte 1 falaremos sobre arte indígena, colonial e sobre arte barroca. A arte indígena no Brasil, ela se divide de forma bem grosseira em duas fases. A fase pré-cabralina, na qual a gente fala principalmente da fase marajoara e da cultura santarém, desses dois povos que produziam cerâmicas, né, esculturas em cerâmicas principalmente, e a fase após a chegada dos colonizadores, certo? Então, de forma geral, a cultura indígena ela é a expressão artística e cultural do povo nativo e tem como principal conceito a manifestação do coletivo, a identidade cultural do seu povo através de um objeto que tem que ser bem feito na sua execução e que deve ser útil também. Então, o conceito artístico indígena é diferente do nosso. No período pós-colonização, os indígenas ficaram divididos de forma bem grosseira em dois grupos, os silvícolas e campineiras, de acordo com a região onde eles moravam, onde eles se encontravam. Os silvícolas eram de uma região de florestas e bosques e os campineiras de savanas e de caatinga. Com a chegada do colonizador ao Brasil, além das manifestações artísticas dos povos nativos, agora havia também as artes trazidas da Europa e, um pouco mais à frente, as artes produzidas no Brasil com influência desses objetos trazidos da Europa. O que mais influenciou a produção artística feita no Brasil foram as ordens religiosas, principalmente da escultura. Então, foi bastante influenciada pelas ordens religiosas porque eles tinham o intuito da catequização dos nativos. E essas obras de arte serviriam como ferramenta de comunicação. Então, as pinturas eram feitas principalmente por artistas europeus que vinham ao Brasil para fazer estudos e também para documentar. Elas eram divididas em dois tipos de período, a sagrada e a profana, que tinham funções diferentes. A sagrada tinha a função religiosa, catequizante, e a profana tinha a função documental ou informativa para registro histórico. Na questão da escultura, ela primeiramente era trazida da Europa e só depois que começou a ser produzida aqui no Brasil, com materiais mais simples, como pedra, sabão e barro, elas eram produzidas pelas ordens religiosas, com função catequizante. E a arquitetura no Brasil, no período colonial, ela se desenvolveu com um intuito de moradia, de proteção. Então, e se desenvolveu com uma ordem evolutiva, começando pela construção dos tejupares, que eram abrigos improvisados. Depois passaram a se produzir, a se construir abrigos ou casas de madeira e também usando a técnica da taipa de pilão. E por fim, nesse período colonial, começaram a ser construídas moradias com pedra e com argamassa, com cal. De forma bem resumida e bem simplificada, as principais características das feições dessas construções eram uma planta retangular, simples, fachada também simplificada e retangular, mas em alguns casos, quando a construção era de alguém que tinha mais poder aquisitivo, principalmente fazendeiros, essas fazendas possuíam sobrados com grandes varandas.
Enquanto na Europa estava sendo praticado o neoclassicismo, aqui no Brasil era a vez do barroco se manifestar nas artes, principalmente na arquitetura. O barroco se desenvolveu de forma diferente, de acordo com cada região. Isso porque variava com relação à importância econômica dessas regiões. Sendo assim, Bahia tinha um barroco mais rico e fiel ao estilo português. Minas também possui um barroco bastante rico, porém ele começou a desenvolver um estilo próprio. E é de lá um dos nomes mais conhecidos dos artistas brasileiros, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. O barroco português, trazido para o Brasil, ele tinha como característica o exagero das formas, os adornos e a grande quantidade de decorações e formas bruscas. Essas características foram aplicadas no barroco brasileiro de forma diferente, variando também com cada região onde ele se encontrava. Da mesma forma como a escultura também foi variando de acordo com a região. Então, quanto mais importante ou mais rica a região, mais fiel ou mais rico era o barroco. E quanto mais distante ou menos importante era essa região, mais modesto eram essas características. As linhas eram mais suaves e mais limpas. A arte na Europa, vamos falar de neoclassicismo, romantismo, realismo e impressionismo. O neoclassicismo foi o estilo artístico que surgiu sob influência das ideias iluministas e da cultura greco-romana. Também foi um movimento de reação ao rococó e tentava traduzir a racionalidade através das técnicas acadêmicas. Suas principais características na pintura eram o uso de temas clássicos, o realismo no traço, no desenho, o uso de técnicas como a perspectiva, o rigor técnico acadêmico, acabamento esmaltado, uso de cores brandas, a busca pelo ideal de beleza através da modificação da realidade. Eles tentavam idealizar, modificar a realidade para buscar a beleza, a perfeição que eles tanto queriam. E isso acabava conferindo um ar artificial, teatral, como se as figuras, os elementos tivessem sido cuidadosamente posicionados na obra de arte. Os principais nomes do neoclassicismo, os mais conhecidos nomes da pintura, foram Davi e Ingres. A escultura neoclássica, assim como a pintura, também foi um movimento de reação ao rococó e traz as mesmas temáticas, principalmente história e mitologia. Suas obras tinham base nas produções gregas e romanas. Então, eles buscavam o ideal de beleza, tentavam ser fiéis à realidade, porém, trazendo o rigor técnico, as técnicas acadêmicas e modificando a realidade para tentar alcançar o ideal de beleza. Os principais nomes foram Canova, Bethel e John Flaxman. Na arquitetura neoclássica, os ideais iluministas eram traduzidos pela racionalidade e rigor técnico, pela simetria e equilíbrio das construções. A influência greco-romana se traduzia no uso das colunas, do frontão, dos arcos, das cúpulas e também de agregar esculturas com as temáticas clássicas nessas construções. O romantismo surgiu em oposição ao neoclassicismo e também influenciado pelo iluminismo. Só que eles traduziam a racionalidade do iluminismo em um retorno à natureza. A arte para eles deveria ser natural, emocionalmente livre, selvagem,
expressiva, ilimitada, emocional e em constante mudança. Se manifestou na escultura, na arquitetura e principalmente na pintura. Na pintura podemos observar o abandono das temáticas clássicas, o uso de temas como revoltas, revoluções, emoções, o sobrenatural, o exótico, eventos da atualidade da época e também a expressividade da natureza em paisagens. O traço passou a ser mais natural e livre, variando de artista para artista, e observou-se também como principal característica o retorno ao barroco. Então, eles adotaram várias características do estilo barroco em razão da grande expressividade desse estilo, como o dinamismo, o movimento, a expressividade, a composição diagonal, o contraste do claro escuro, o uso de cores quentes, a predominância de cores quentes e a grande expressividade. Temos como principais obras e artistas, Delacroix, Goya, William Turner, Géricault, e como obras temos o 3 de maio de 1808, A Liberdade Guiando o Povo e o Chuva, Vapor e Velocidade. A escultura do romantismo tem como principal característica e manifestação a reação contra o neoclassicismo, principalmente as temáticas e o rigor técnico, e tem também como característica o retorno ao barroco. Então, podemos dizer que a escultura romântica era um equilíbrio entre o neoclassicismo, entre várias características da aparência das obras neoclássicas e também com várias características do barroco, como o dinamismo e menos preocupação com rigor técnico. As obras eram mais expressivas, mais dinâmicas. Temos como principais nomes da escultura romântica Barye e François Rude. Assim como a escultura foi um retorno a estilos antigos, a arquitetura se caracterizou principalmente por isso. Foi um reflorescimento de estilos antigos. Os principais foram o gótico, um pouco do renascimento e o barroco, sendo configurado agora como o neogótico e o neobarroco. Não podemos deixar de citar que o romantismo foi um marco muito importante para o desenvolvimento da arte moderna, pois foi na pintura com William Turner que as obras deixaram de usar a temática clássica e passaram a se aproximar de um traço quase abstrato, abandonando o realismo fotográfico e abandonando o ideal de beleza, passando a ser mais livre e expressiva.